Então, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 28 de maio de 2026, né, na disciplina de Biofísica Médica, ministrada pelo professor Aquinori, né, e por mim, Marco Antônio Cavalcante Garcia. Teremos aí a oportunidade, né, da palestra da professora Débora Martins. A professora Débora é formada, graduada em Física Médica pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e atualmente mestranda em Física Médica também pela Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto também. A gente gostaria de mais uma vez agradecer a presença da professora Débora, né, no sentido de poder compartilhar seus conhecimentos sobre física das radiações, falar um pouquinho sobre quem é o físico médico, né, quem é a física médica, o que a física médica faz, até porque eles, né, na formação em medicina muito provavelmente vão ter o contato com essa especialidade, com esse profissional, falar um pouco sobre o seu trabalho, né, dentro da própria física médica e trazer um pouco de, né, detalhes a respeito da física das radiações, né. Antes, porém, de dar início, só fazer um destaque: a gente está fazendo a gravação, né, da presente aula com a autorização dos presentes, e fiquem à vontade para interromper a apresentação e fazerem perguntas, né? Fiquem à vontade nesse sentido. É só levantar a mão, tá? A gente vai fazendo um monitoramento aqui durante a palestra da professora Débora e, enfim, né, que todos vocês aproveitem. Mais uma vez, Débora, em meu nome, em nome do professor Aquinori, a gente agradece a sua presença e disponibilidade. Eu que agradeço por convite. Então, eu vou começar. Se vocês perdoam se eu começar a falhar um pouco na voz, eu acordei com a voz um pouquinho ruim, então qualquer coisa também, se vocês não entenderem alguma coisa, é só me perguntar. Então, como o Marquinhos já me apresentou, eu vou me apresentar também. Então, eu sou bacharel em Física Médica pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Fiz a faculdade aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E, basicamente, durante a faculdade, além dos estágios que eu fiz, eu me concentrei muito na parte da pesquisa. Então, eu fiz 4 anos de iniciação científica e eu faço desde o segundo ano. Então, eu fiz um ano de iniciação científica na matemática para começar a aprender as coisas. Aí, quando eu entrei nas matérias mesmo de físicas, aí eu fui para o laboratório de biomagnetismo, que é um dos laboratórios na parte de física médica aqui em Ribeirão Preto. E atualmente eu sou mestranda do programa de Física Aplicada à Biologia pela Universidade de São Paulo. Então, para introduzir vocês, eu queria explicar um pouco o que é o físico médico. Então, o físico médico, ele vai ser o que vai fazer a ponte na medicina entre a física e a medicina. Então, ele vai pegar todas as leis universais, modelos atômicos, e juntar com a parte da medicina de anatomia, diagnóstico de patologias, tratamento de algumas doenças, principalmente quando a gente está falando de câncer, que vai ser onde o físico médico vai mais estar envolvido. Então, ele vai garantir que a tecnologia complexa da radiação seja utilizada de forma mais segura, precisa e eficaz. Aqui eu trouxe a foto da Marie Curie. A Marie Curie é considerada o marco inicial da física médica, sendo a primeira física médica, por mais que não tinha esse nome na época, que foi uma física que trabalhou muito nessa parte de hospital, tudo, principalmente na parte do raio-x que estava sendo descoberto na época. Ela foi também a ganhadora de 2 prêmios Nobel, foi a única mulher a ganhar os 2 prêmios Nobel até hoje, foi o prêmio Nobel de Química e de Física. Então, resumindo, enquanto o médico ele decide o que tratar e diagnosticar, o físico médico ele vai garantir como isso é feito tecnicamente. Então, para vocês entenderem um pouco sobre a estrutura do curso da Física Médica, o curso de graduação ele vai unir tanto os conceitos fundamentais da física quanto as aplicações diretas à biologia e medicina.
Então, a gente vai ter desde as matérias de exatas básicas, que tem em todos os cursos de exatos. Então, a gente vai ter vários cálculos, física básicas, as físicas mais avançadas, como física moderna, eletromagnetismo, termodinâmica. Temos uma parte também de mais voltada para programação de computadores. E as matérias que a gente vai aplicar a física na parte de especialização, como medicina nuclear, dosimetria, radioterapia, entre as demais matérias profissionalizantes. Então, muitos de vocês, eu não sei se vocês sabem o que um físico médico faz e quais as áreas, e as áreas, eu vou trazer um pouco de cada área. Eu dividi em 6 principais áreas. As primeiras que eu vou apresentar são aquelas que a gente precisa, que a gente vai trabalhar diretamente no hospital. E essas 3 primeiras a gente precisa também fazer uma residência depois da faculdade para a gente conseguir trabalhar nisso. Então a gente vai ter a parte de radioterapia, que vai trabalhar mais com o tratamento do câncer através de campos de radiação. Então, o físico médico vai ter o papel de fazer o controle de qualidade dessas máquinas, além também de fazer o planejamento dos campos de radiação durante o tratamento do paciente. A gente vai ter a parte de radiodiagnóstico, que fica mais na parte do controle de qualidade de máquinas de raio-x, tomografia, todas essas máquinas que emitem um tipo de radiação. A gente vai ter também a medicina nuclear, que a medicina nuclear é uma área que trabalha com radiofármacos, então são elementos radioativos tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico, e também precisa de residência para a gente trabalhar nessa área. Depois a gente também tem a ressonância magnética, a gente precisa hoje de uma especialização, não tem uma residência focada somente para ressonância magnética, mas já tem profissionais trabalhando nessa área. Então a gente vai focar mais na parte do controle de qualidade da imagem, para que não haja distorção em um diagnóstico errado, mas também sobre desenvolvimento de pesquisa e novas sequências para formações de imagem. Além disso, também a gente tem a parte de ultrassom, que assim como a ressonância não tem nenhum foco no ultrassom para fazer residência, mas a gente tem mestrados para deixar pessoas especialistas nessa área, tudo. E a gente vai focar mais a atuação do físico médico, vai ser na parte do controle de qualidade também, além também do desenvolvimento de novas pesquisas em cima do ultrassom. E a parte de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias no geral. Então, tudo que a gente trabalha com radiação ou desenvolve alguma coisa mais voltada para a área médica, a física médica está envolvida. Então, a gente tem vários laboratórios de pesquisas nessa área. Então, eu trouxe... Pode perguntar. Oi, Débora. Só um comentário. Então, assim, é interessante você ter mencionado essas diferentes áreas de aplicação, porque, assim, para a gente fica, então, bastante claro que, assim, quase que inevitavelmente eles, né, vão ter contato com um profissional físico-médico, né, na medida que estabeleçam, né, ou desenvolvam, digamos, etapas diagnósticas, né, como você falou, radioterapia, enfim, esse profissional. Medicina nuclear. Pode continuar, desculpa. Não, era isso, assim, no sentido de que eles vão ter a oportunidade de trabalhar com o físico médico, né? Principalmente nessas áreas voltadas tanto para pesquisa também, a gente trabalha diretamente com médicos, mas na parte de hospital, do ambiente, radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, é quase um trabalho em conjunto, principalmente na radioterapia, que o médico ele vai prescrever a dose e o responsável por tentar entregar essa dose vai ser o físico médico. E aí, uma última dúvida. Em relação ao engenheiro biomédico, tem alguma coisa que, por exemplo, eu tenho colegas que são engenheiros biomédicos, que às vezes vão trabalhar mais, por exemplo,
olhando outras questões de segurança hospitalar, como Uhum. sei lá, parte de rede elétrica, coisas nesse sentido, né? Mais voltadas para ambientes hospitalares. Tem alguma sobreposição, você saberia dizer? Então, na parte de pesquisa, a gente tem muito contato com o pessoal de engenharia biomédica, tanto que a física médica ela também está associada à engenharia biomédica, só que o papel dele vai ser meio que diferente no quesito profissional. Então, o físico médico ele vai ser o responsável por assinar o controle de qualidade para garantir, ó, aqui não tem radiação, até porque eles não vão ter essa formação igual a gente tem. A gente tem toda a formação, principalmente na parte tudo que envolve radiação, na parte de dosimetria, na parte de monitoramento, proteção radiológica, e o engenheiro ele meio que vai ter um certificado, por exemplo, ele que vai emitir o certificado da qualidade do equipamento quando ela está saindo da fábrica. Então tem muito físico médico que trabalha também em empresas, tudo, mas quem é o responsável por assinar quando o equipamento sai da fábrica para certificar, geralmente são engenheiros. Aí o nosso papel é garantir que é mais dentro do hospital mesmo, apesar de ter muitos físicos médicos que trabalham em empresa, que quem assina e faz toda a certificação é o físico médico. Por isso que a radioterapia hoje é indispensável por lei. A medicina nuclear, apesar de não ter lei oficial, precisa de uma certificação também, e o físico médico hoje é o profissional mais habilitado para fazer isso, e o radiodiagnóstico também. Essa é meio que um pouco da diferença. Mas Obrigado, quando a Adriano. gente fala de desenvolvimento de pesquisa, a gente trabalha muito com engenheiros. Tá ótimo, obrigado. Pessoal que chegou um pouquinho depois, caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Aí, voltando aqui, então, focando mais nessa parte de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, é basicamente onde é a minha área atualmente, até porque eu fiz iniciação científica quase a graduação inteira, então a pesquisa já me pegou logo de cara. E o meu projeto, eu vim apresentar, então, também mostrar para vocês o que eu faço no meu projeto de mestrado. Então, o meu projeto de mestrado, a gente vai trabalhar com novas técnicas para o diagnósticos para o diagnóstico cardíaco fetal. Vai ser uma análise comparativa entre dois métodos, o método da magnetocardiografia e o método do ecocardiograma fetal. Vou explicar cada um deles para vocês entenderem também. Então, por que é importante a gente ter novas técnicas para o diagnósticos cardíacos fetais? Porque doenças cardíacas fetais, elas afetam 1% dos nascidos vivos. Então, o bebê que nasceu nos primeiros 30 dias, eles são afetados com alguma doença cardíaca, com uma doença cardíaca, e isso pode levar a alguma morbilidade ou uma doença que pode levar até a morte nesse primeiro período que é tão importante nesses 30 primeiros dias. Além disso, durante a gestação, de 1 a 3% das gestantes, elas podem apresentar um tipo de arritmia, seja bracardíaco, taquicardíaca, e uma porcentagem delas podem apresentar algum tipo de cardiopatia congênica, que vão ser defeitos estruturais do coração. Então, para a gente conseguir fazer a avaliação do ritmo cardíaco, é muito importante para conseguir identificar isso. Então, isso pode evitar que a doença, por exemplo, seja identificada antes do bebê nascer. E a gente já conseguir fazer o tratamento logo dentro da barriga da mãe, ou ter um cuidado melhor durante o parto. E também pode evitar a morte súbita de feto. Então, a gestação que poderia ser, que a gente conseguiria identificar a arritmia e ser prolongada, a gente conseguiria fazer essa identificação antes, e o bebê, a gente ter um cuidado maior durante a gestação para o bebê poder nascer. Por isso que é muito importante a gente conseguir fazer essa avaliação. Atualmente, o padrão ouro para
para essas identificações, seja de arritmia, seja da anatomia do coração, a gente utiliza o ecocardiograma fetal. Ele é excelente, mas quando a gente está falando de ritmo cardíaco ligado à eletrofisiologia, é uma forma indireta que mede. Então, eles vão medir as contrações mecânicas e não a atividade elétrica diretamente. E algumas das doenças cardíacas, principalmente ligadas ao ritmo cardíaco, eles podem não ser identificados com um ecocardiograma. E tem umas que nem tem como ser, por ser patologias, são silenciosas, a gente fala, são a síndrome de Quetelongo, a gente não consegue pegar nenhuma contração. Então, a gente não consegue ver só com a contração mecânica que tem. E trabalhar com a parte de ecocardiograma fetal, a gente está trabalhando com ultrassom, é muito difícil. Então, ele é muito bom. Hoje eu trabalho diretamente também com ecocardiograma fetal. O ultrassom pode fazer muito mais coisa do que a gente imagina diretamente, ao invés de ver ao invés de ver só a imagem. Então, a gente consegue determinar esses intervalos, só que muitas vezes a gente não consegue identificar uma doença que a gente conseguiria identificar se a gente tivesse um jeito de medir somente a atividade elétrica cardíaca. Então, diante disso, as técnicas para a gente conseguir fazer essa avaliação diretamente da eletrofisiologia cardíaca é a FECG, que é a eletrocardiografia fetal, que a eletrocardiografia fetal, ela é a técnica que geralmente a gente faz também em adultos. Então, não sei se vocês já fizeram algum eletrocardiograma, a gente coloca eletrodos e a gente consegue medir. E a magnetocardiografia fetal, que é uma nova técnica que eu vou explicar para vocês depois como que a gente faz isso e o que ela faz exatamente. Mas a FECG, ela vai medir a atividade elétrica do coração através da diferença do potencial. Ela atualmente é o padrão ouro para fazer essa avaliação da atividade elétrica, porém ela apresenta um problema que durante a 25 semanas e 36 semanas de gestação, a gente tem a vernix caseosa, que ela vai atuar como um isolante, deixando a qualidade do sinal elétrico muito ruim. Então, dificulta a gente conseguir determinar os intervalos cardíacos que a gente precisa para conseguir fazer a avaliação do bebê. Além de tudo, a gente vai ter uma sobreposição tanto do sinal elétrico do coração da mãe quanto do feto. Então, a gente precisa de um processamento mais complexo para conseguir fazer essa separação. Então, dificilmente hoje a gente consegue fazer a eletrocardiografia fetal de forma não invasiva. E a gente também tem a magnetocardiografia. Ela também é uma alternativa importante. E ao invés dela medir diretamente a corrente elétrica, a gente vai pegar o campo magnético. Só que a corrente elétrica, ela gera campos magnéticos. Então, a gente vai ter uma morfologia da onda que a gente está vendo, da onda magnética do coração do feto, idêntico à onda do ECG. Então, a gente consegue fazer a mesma avaliação, determinando as ondas P, QRS, QT, determinando todos esses intervalos cardíacos. E a vantagem dela do ECG fetal é que ela não vai sofrer com a camada isolante da vernix caseosa, porque a gente está medindo diretamente o campo magnético. O campo magnético não vai ter atenuação dos nossos tecidos, porque a permeabilidade magnética do tecido humano é muito pequena, então é como se não tivesse. Só que a gente, qual que é o problema? A gente está falando de campos magnéticos extremamente fracos. Então, para a gente conseguir fazer essa medida, a gente precisa de sensores extremamente sensíveis. Aí, vou explicar para vocês um pouco mais dessa técnica, o que é a magnetocardiografia fetal. A magnetocardiografia, ela é uma técnica que vai medir diretamente a atividade elétrica do cardíaca fetal através dos campos magnéticos. A gente faz também, além de fazer em fetos, aqui fetos atualmente
é o meu ramo de pesquisa, por isso que eu estou falando mais na magnetocardiografia fetal, mas eu também trabalho com magnetocardiografia adulta. Então, ela vai ser uma técnica 100% não invasiva e ela existe já desde 1970. Porém, para a gente conseguir fazer essa medida de magnetocardiografia, a gente precisa de sensores extremamente sensíveis. E por muitos anos, o SQUID foi utilizado. Só que o SQUID, ele tem um alto custo, porque ele é a base de supercondutores. Querendo, então, para funcionar, a gente precisa de uma refrigeração criogênica, e o que utiliza hélio líquido, e hélio está ficando cada vez mais caro, por isso que as máquinas de ressonância são tão caras, porque a gente utiliza hélio líquido, e também a gente precisa de uma... E eles eram muito grandes, então para a gente conseguir fazer essa medida, a gente precisa de salas inteiras blindadas magnéticas, o que ficou inviável levar para o hospital. Então, apesar de ser uma técnica que existe há muitos anos, isso deixou inviável para a gente ter uma aplicação clínica, devido a esse custo, acabava não compensando. Aí, atualmente, foram desenvolvido uma nova tecnologia, que são os magnetômetros de bombeamentos ópticos. Eles são menores, eles são desse tamanho. Então, a gente não precisa mais da utilização do hélio líquido, porque ele opera na temperatura ambiente. E também a gente não precisa mais de uma sala inteira blindada magnética. A gente precisa de uma blindagem, mas uma blindagem só para uma pessoa, o que reduziu muito o custo para deixar esses exames mais acessíveis para a gente ter aplicado em larga escala. Aí eu vou falar então um pouco sobre a metodologia. Então, como o meu trabalho é fazer tanto essa análise comparativa entre o ECG fetal e o MCG fetal, aqui eu trouxe para vocês o equipamento da magnetocardiografia que a gente utiliza. Então, a gente utiliza 7 sensores desses OPMs que eu mostrei no slide anterior, e essa é a blindagem magnética que a gente utiliza para fazer a medida. Aí também eu vou trabalhar com os equipamentos de FECG. Então, para fazer essa comparação, e para a comparação ser justa, hoje em dia o ECG, ele é dificilmente a gente consegue fazer em hospitais também, porque a gente precisa de muitos eletrodos e um processamento muito alto, e não é qualquer lugar do mundo que faz. Então, a minha ideia é fazer uma comparação justa, que a gente vai fazer uma comparação utilizando a mesma quantidade de canais, para a gente conseguir aplicar o mesmo processamento que a gente faz no MCG, a gente consiga aplicar no ECG para ter uma comparação, para mostrar que o FMCG, clinicamente, seria mais viável e mais acessível para a gente fazer essa avaliação cardíaca fetal. Aí, como que isso funciona? Basicamente, o esquema experimental. Eu faço a calibração dos sensores OPMs, eu também faço o arranjo dos eletrodos. A gente vai ter uma triagem que a gente passa pelo HC, então eu vou para o HC, eu converso com a paciente. Tem uma médica também que ela é da parte de pediatria cardiológica com foco na parte fetal. Então, ela vai ser a médica que vai trabalhar junto comigo para fazer tanto essa triagem, para escolher as pacientes que a gente vai fazer esse FMCG, e geralmente são pessoas que a gente realmente precisa fazer esse exame, porque a gente não está conseguindo fazer com eco. Hoje eu atendi uma paciente em que o bebê estava com taquicardia, então o coraçãozinho dele estava muito rápido, e a gente... então ela passa para a gente conversa e a gente escolhe a gente decide que esse é o método que a gente precisa fazer para conseguir fazer essa avaliação. Aí a pessoa chega aqui, a gente faz a higienização, posiciona os eletrodos, precisa estar com uma roupa não magnética, não é porque vai fazer alguma coisa na pessoa, o que a gente tem é só uma blindagem magnética, então não faz nada, é totalmente não invasivo. A gente posiciona os eletrodos, ela deita de bruço, a gente precisa que ela deita de bruço para ficar o abdômen mais próximo dos sensores, e ela fica deitada durante 10 a 20 minutos, e a gente faz a aquisição do sinal para fazer depois
a geração do relatório. E o que a gente consegue fazer isso? A gente vai ter, então, um sinal. Esse, basicamente, é o sinal que a gente vai ter inicial, que vai ser o sinal junto com o coração da mãe, o coração do feto junto. Então, aqui está marcado qual que é o sinal do coração do feto. A gente consegue fazer a diferenciação por causa da frequência cardíaca, que a frequência cardíaca fetal é muito maior do que a frequência cardíaca da mãe. Aí a gente aplica o ICA, que é um método de processamento, e a gente consegue ter, então, só a componente do coração da mãe e só a componente do coração fetal. E a partir dessa componente, a gente consegue fazer a avaliação e determinar os intervalos cardíacos para identificar se o feto tem ou não alguma arritmia cardíaca. Aí, a partir disso, eu vou gerar essa média. A gente trabalha com 7 sensores, então a gente vai ter que mede em 2 direções diferentes, então a gente vai ter 14 canais e a gente sobrepõe todos os gráficos para a gente determinar esses intervalos com maior precisão. Além disso, também a gente faz uma avaliação da frequência cardíaca fetal durante toda a medida. E por que é importante a gente fazer essa avaliação? Porque quando a gente tem uma variabilidade muito grande da frequência cardíaca fetal, pode indicar que o feto tem algum tipo de sofrimento. Então, é muito importante também a gente consegue fazer isso a partir da MCG. E também a estimativa da movimentação fetal, que conforme o bebê ele vai se mexendo no paciente, ele vai se aproximando e se afastando dos sensores e a gente consegue estimar o quanto que ele está se movendo dentro da barriga da mãe. Se ele estiver muito agitado, pode ser um problema. Se ele estiver muito quieto, a gente também tem que investigar, porque ele está muito quieto. Geralmente, você precisa de uma movimentação mesmo. Então, basicamente, o meu trabalho se resume a isso. Se vocês também tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade a perguntar. Alguma curiosidade até aqui, pessoal? Alguma pergunta? É muita informação, né? São muitas técnicas. Aqui no Ele, fica à vontade. Pode perguntar. Consegue me ouvir bem, Marco? Consigo. Eu sempre tenho perguntas, né, Débora? E a de hoje é o seguinte. Eu queria saber se vocês pensaram em isolar o coração in situ e tentar fazer a captação desses sinais mais próximo do coração possível, então ele fora do corpo humano, com animais experimentais, coisa desse feitio. A gente nunca tentou fazer, porque a ideia seria que fosse totalmente não invasivo. Só que a gente já pegou, tipo, o coraçãozinho a primeira vez que quando a gente montou, a gente trouxe um cachorrinho para ver se a gente conseguia medir o coração. A gente faz em adultos também. Então, tenta pegar um animal para ver se a gente consegue isolar. A gente consegue medir o campo magnético do coração. É que a ideia é que a gente consiga fazer essa avaliação no bebê de forma não invasiva. De forma que a gente consiga, o bebê não sofra nada e a mãe não sofra nada. Você acredita que extraindo e colocando o coração in situ poderia ser uma forma interessante de você analisar o quanto de interferência dos demais tecidos você está tendo? Obviamente com foco de chegar lá no futuro e ser uma técnica não invasiva, né? Efetivamente ali aplicável ao ambiente clínico, né? O que você acha? Seria uma ideia interessante fazer. É que dificilmente a gente vai conseguir isolar o órgão da pessoa para conseguir fazer essa medida. A gente está falando de campos magnéticos, o da mãe é muito maior do que o campo magnético do feto. Então, seria muito difícil a gente medir uma coisa e não medir a outra. Deixa eu cortar aqui, desculpa. Tem mais uma pessoa aqui. Acho que melhorou, desculpa. Mas é possível, sabia? Estou provocando você no bom sentido. Sim. Porque eu sou de uma época
que eu nem me arrisco a falar da época perto do professor Marco Antônio, mas eu ainda peguei em aulas de fisiologia, que na época a gente pegava coração in situ mesmo, canulava a artéria aorta e atacava com as soluções para a gente ver sístole e diástole acontecendo ali a olho nu ali. Então é extremamente possível esse tipo de modelo, vale a pena a dica aí, né? E quem sabe futuramente mais um braço do seu lindo projeto, que todo período eu fico entusiasmado ouvindo você falar aí, cheio de ideias mirabolantes. Mas Sim. não vou te interromper, mas não tem mais gente na fila aí para fazer. Não, fica à vontade. Eu só ia fazer um comentário. Eu trabalho não só com o meu projeto, meio que aqui a gente tem que trabalhar em vários projetos, mas eu estou ajudando uma menina na iniciação científica e uma das coisas que a gente vai tentar fazer é pegar um peixe. E um peixe elétrico para ver qual que vai ser o comportamento do sinal magnético. Lucas? Oi, tudo bom? Boa tarde. Eu Tudo fiquei com bom? uma dúvida com relação ao fato do exame ser realizado em decúbito ventral, porque eu estava lendo que a partir dos 5 meses há uma grande chance de ocorrer a compressão tanto de artérias importantes quanto também de dificuldade respiratória da grávida. Então, o que vocês fazem com relação a isso? A gente encaixa a barriga da mãe. Então a gente meio que coloca de modo improvisado, mas a gente tipo um travesseiro tanto na região do peito dela e na parte mais da região da virilha para a barriga ficar encaixadinha no sensor. A ideia é que quando esteja numa clínica seja personalizado mesmo, como se tivesse tamanhos diferentes de colchão moldado para as barrigas das grávidas. Mas, por incrível que pareça, elas não ficam desconfortáveis fazendo a medida. E também é rápido. Então, a gente está falando de coisas de 10 a 20 minutos no máximo. Só uma questão complementar, porque assim, Lucas, eu imaginei que essa pergunta fosse surgir. Aquele, tipo, um colchão, ele na verdade ele tem uma concavidade. Então a gestante ela pode encaixar, né, a região abdominal. Sim. E mesmo assim, a gente coloca travesseiro para elas ficar mais à vontade, assim, também. Dependendo se a barriga está muito grande e não encaixar, a gente coloca travesseiro, elas ficam assim. Ah, entendi. Muito obrigado. Imagina. Alguma outra pergunta? Então, vou continuar para o tema da aula. Então, eu vim aqui eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiver alguma dúvida, pode também entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail, mas depois eu mostro. E agora eu vou para o que interessa a aula, que basicamente é o que é física das radiações e física das radiações. Só uma curiosidade, a física das radiações é uma das matérias mais temidas no curso da física médica. Então a gente tem que aprender muita coisa sobre física das radiações e eu tentei trazer um geral tudo, unindo um pouco a parte mais aplicada também na clínica e o que eu acho que é importante para vocês. Então, conceitualmente, vim explicar o que é radiação. Então, basicamente, a radiação ela vai ser todo o processo de energia, todo o processo de emissão de energia, seja ela por meio de ondas ou por partículas. A gente pode classificar a radiação entre dois tipos, como as ondas eletromagnéticas e a radiação corpuscular. Então, as ondas eletromagnéticas, a gente está falando de luz, basicamente, luz de diferentes frequências e diferentes energia. E a radiação corpuscular, a gente está falando da matéria transportando energia. Focando então na radiação eletromagnética, nas ondas eletromagnéticas, a radiação eletromagnética ela é a energia que se propaga no vácuo com uma velocidade constante, que é conhecida como a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e formadas por campos elétricos e campos magnéticos, e eles são perpendiculares um ao outro e eles oscilam entre si.
A radiação eletromagnética a gente divide em duas categorias. A gente tem as radiações não ionizantes, que ela possui um baixo índice de energia e uma frequência menor também. A radiação de baixa frequência, ela não vai fazer nada na gente, mas também em algumas frequências exige um certo controle e ela não tem energia suficiente para ionizar, então ela não tem energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos ou moléculas do nosso corpo ou da matéria em si. Já a radiação ionizante são exatamente a radiação, as ondas eletromagnéticas que têm a capacidade de ionizar a matéria, de ionizar o nosso corpo. Ela começa na faixa de ultravioleta, tem alguns átomos que eles já começam a ser ionizados a partir da ultravioleta, mas aí raio-x e raio-gama é as que a gente mais se preocupa tanto para a radiação dos efeitos nas pessoas e que vão causar algum dano mais permanente nos pacientes. Ela possui um índice alto de energia e ela apresenta também uma alta frequência. Explicando também as ondas eletromagnéticas, é muito importante entender a dualidade da partícula. Eu não sei se vocês têm algum conhecimento de quântica, mas as ondas eletromagnéticas, elas são as mesmas coisas que fótons. Elas não são entidades distintas. A gente fala assim que é basicamente a mesma coisa. A gente só tenta a gente tenta descrever a mesma coisa em duas formas diferentes, em duas situações. Então, é a mesma coisa descrita de forma diferente. Então, as ondas eletromagnéticas é como a luz, ela vai se propagar no espaço. Já quando a gente utiliza a descrição de fótons, quando ela está interagindo com a matéria, como se fosse pacotinhos discretos de energias. A gente não fala partícula, mas é como se fosse uma bolinha que transporta pacotinhos de energia sem nenhuma massa, que transporta essa energia e vai interagir com a matéria. Por que é importante a gente saber dessa dualidade da partícula e entender como funcionam essas ondas eletromagnéticas? Porque essa interação da matéria vão ser o que vai causar os efeitos biológicos da radiação. Então, a gente precisa entender por que então a radiação é tão perigosa para a gente? Porque ela vai interagir com a nossa matéria, ela vai liberar os elétrons e esses elétrons vão causar efeitos da radiação nas pessoas. Então, por isso que é muito importante a gente saber disso e saber um pouco dessa interação. A gente tem 4 formas em que o fóton ele interage com a gente. A gente tem o efeito fotoelétrico, em que a onda eletromagnética, ela meio que vai tirar um elétron de um lugar, ela vai ser totalmente absorvida pelo átomo e vai dar, entre aspas, vai dar energia suficiente para que esse elétron escapa de alguma das camadas de valência. Já a gente tem o espalhamento Rayleigh, que é como se fosse uma colisão elástica, que não vai ter perda de energia. Então, ele só vai, tipo assim, bater no elétron, o elétron vai ficar parado e ele vai desviar o ângulo dele. Aí a gente tem o espalhamento Compton, que é como se fosse uma colisão inelástica. Então, a onda eletromagnética, ela meio que vai sofrer uma colisão com o elétron. Esse elétron ele vai sair do átomo e ele não vai dar toda a sua energia para o elétron. Então, o elétron ele vai sair com uma energia cinética e a energia que sobrou vai sair um fóton de mesma energia. E a gente também tem a produção de pares, que é a interação dessa onda eletromagnética com o núcleo. Então, meio que o fóton vai perder toda a sua energia e vai transformar em matéria. Então, aqui é quando a gente tem a transformação de energia da luz
em matéria, que vai se transformar tanto num elétron quanto no prósito. O prósito é como se fosse um elétron de carga positiva, é como se fosse o oposto do elétron. Vocês têm alguma dúvida até aí? É interessante, né, porque assim, a gente está falando em questões cujas dimensões são. Então, a abstração é grande, né, Débora? Então, assim, mesmo a gente no ensino médio e tudo mais, não sei qual que é a experiência de vocês em relação a esses conceitos, né? Você falou sobre quântica, né? Esses dias eu vi um comentário muito interessante. Tem muita gente, né, principalmente na internet, né, os influenciadores, aí misturam, né, física quântica com um monte de coisa, né? Que não mistura nada de física quântica. Exatamente, né? Sim. Então, Mas é bem nesse. Vocês têm que. É bem na abstração mesmo. Por isso que eles precisaram descrever a onda eletromagnética de outra forma para tentar explicar essa interação. A gente também tem a radiação corpuscular, como eu tinha dito, e a radiação corpuscular vai ser a energia transportada através de matéria em movimento. Então, a gente está falando de partículas alfas, que são mais pesadas, que são compostas de 2 prósitons e 2 nêutrons, a partícula beta, que as partículas beta são elétrons e prósitons, e nêutrons sem carga elétrica. Mas, quando a gente fala assim, que ele está transportando energia, a própria energia dele está se movimentando, conta como energia, porque ele está com uma energia cinética. Então, por mais que o nêutron não tenha carga elétrica, ele está transportando energia só pelo fato dele ter uma energia cinética. E de onde vem essa radiação corpuscular? Ela vem muitas vezes do decaimento radioativo. Então, o decaimento radioativo ele vem dos átomos. Os átomos de núcleos atômicos instáveis. Então, quando a gente tem uma diferença principalmente entre a massa e entre o número de nêutrons e o número de prótons, ele vai ficando cada vez mais instáveis. Então, quando a gente está falando já um elemento mais radioativo, então mais instável ele é e mais decaimento radioativo que ele vai fazer. Então, é daí que a gente tem os elementos radioativos, que a gente tem o urânio, a gente tem o plutônio, vários outros elementos que a gente tem que tomar cuidado, que são os elementos radioativos que vão fazer algum efeito para a gente, porque ele está constantemente emitindo radiação. Aí tem vários tipos de decaimentos radioativos. Tem, então, a desintegração alfa, que é quando quando ele fica liberando partículas alfa. Tem a desintegração em beta, quando ele fica liberando elétrons ou prósitons. E também tem a parte que a gente também tem desintegração gama, que vai, ao invés de liberar algum tipo de partícula para buscar estabilidade, ele fica liberando somente energia, liberando somente ondas eletromagnéticas. E eles ficam fazendo isso no objetivo de se tornar um átomo estável, a gente fala. Então, todo átomo ele vai buscar estabilidade. Então, os instáveis, eles ficam tentando, para virar um átomo mais estável, ele fica liberando essas partículas. Uma coisa importante quando a gente está falando de decaimento radioativo é a atividade. Então, é a atividade de um átomo. E essa atividade ela vai decair de forma exponencial. Então, é muito importante a gente saber os tempos de meia-vida para entender, porque a gente vai utilizar muito isso, principalmente em medicina nuclear, que eu vou mostrar mais para frente. E os átomos, a atividade deles, eles variam dependendo do elemento. Então, o urânio, que é um elemento que é muito utilizado principalmente em usinas nucleares, e foi o grande problema que a gente teve em Chernobyl,
ele tem um decaimento de 4,5 vezes 10 a nona anos. Então, para Chernobyl parar de ser radioativo, vai demorar muito, porque vai demorar todo esse tempo só para a radiação cair pela metade, para a atividade desse átomo cair pela metade. E a gente utiliza muitos elementos radioativos que vão decair na medicina nuclear. Por isso que a gente precisa saber um pouco mais sobre esse tempo de meia-vida. Só que esses elementos de radioativo vão ter um tempo de meia-vida mais curto, justamente para essa radiação passar rápido. Eu estou tentando explicar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar, vocês podem me perguntar, porque é muito difícil vocês conseguirem compreender uma coisa que foi difícil para a gente compreender. Então, eu estou tentando explicar da forma mais simples. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar e falar, tipo assim, quero que você explique de outra maneira, tudo bem? Débora, só um comentário interessante, assim, não, porque você está fazendo né, discriminando a questão dos tempos de meia-vida, né, por exemplo, no radiodiagnóstico, radioterapia, pensando nessa questão do tempo de meia-vida. Imagino que ali mais para frente você deva falar quais seriam os elementos que hoje são mais frequentemente adotados na prática clínica, e pensando assim, digamos que eles venham a utilizar algum tipo de radiofármaco, né, a depender do tipo de material, né, qual é o tempo de meia-vida, se há, por exemplo, eu terminei, eu recebi uma dose de radiofármaco para fazer um determinado exame, saí dali e vou para casa. Eu ofereço risco para alguém, entendeu? Varia, mas varia entre 6 horas a 8 dias, dependendo do radiofármaco específico, que eu vou mostrar mais para frente. Mas hoje a gente não utiliza mais Césio 137, como aconteceu no caso de Goiânia. Qual que foi o maior problema? São 30 anos para a gente conseguir diminuir a radiação pela metade. Então, a radiação que ele está emitindo. E a gente utilizava o césio para fazer tratamento de radioterapia. Então, meio que tinha uma fonte de radiação constante, emitindo como se fosse ondas eletromagnéticas de alta energia para fazer esse tratamento. E o que aconteceu é que teve um descarte também que foi errado, e esse césio acabou indo para o lixão, tudo que não deveria, porque a gente tem órgãos reguladores para isso. O órgão regulador também deveria ser o responsável por verificar onde estava. E hoje em dia não utiliza mais. Por exemplo, o Césio 37, a gente vai utilizar somente aceleradores nucleares, que aí não mexe diretamente com fonte radioativa. Mas então vamos lá sobre as aplicações, então, dos conceitos das físicas das radiações que a gente viu até agora. Então, a gente tem o raio-x. O raio-x, ele surgiu em 1895 com esse Roentgen. Ele meio que fez a primeira radiografia, que a gente fala, da mão da esposa dele com um anel. Ele foi o responsável também por receber o primeiro prêmio Nobel de Física na época. E vocês têm que entender que eles não tinham ideia dos danos da radiação na época. Então, tipo assim, depois ele ficou doente, a esposa dele também, mas ele fez uma grande descoberta. E ele deu o nome de raio-x porque ele não sabia o que era, e ele colocou, tipo assim, X de desconhecido mesmo. A gente, então... O que são esses raios-x? Elas são ondas eletromagnéticas de alta frequência, então fica na casa entre ultravioleta, raios gamas. Eles são fótons de alta energia, apresentam alta permeabilidade e atravessam mais tecidos moles. Eles são absorvidos por meio de materiais densos, como os ossos, metais, que vão aparecer em claro. Aí os órgãos que eles passarem direto, que tem uma permeabilidade menor, quando a gente tem um contraste, que eles vão aparecer em preto na imagem.
E como a gente tem como que funciona o raio-x hoje em dia do exame que a gente vai fazer, que vocês podem, tudo que eu falar aqui, vocês também podem levar em conta para a tomografia, que a tomografia nada mais é do que vários raios-x, é como se fosse um raio-x mesmo, um fiozinho de raio-x, um feixe de raio-x que vai girar para a gente conseguir fazer toda a imagem. Então, como que funciona basicamente? Então, aqui a gente tem um feixe de elétrons. Esses elétrons eles vão ser acelerados com uma alta velocidade através de uma diferença de potencial. Aqui a gente precisa estar no vácuo e eles vão colidir bruscamente com um alvo que geralmente é de tungstênio. E aí o raio-x ele vai se dar pela interação desses elétrons com o tungstênio, onde esse impacto vai gerar os raios-x que a gente fala. E como que é a forma que ele gera esse raio-x? Uma delas a gente chama de brainstalling, que vai ser basicamente quando os elétrons eles vão passar próximos ao núcleo e vai diminuir a sua energia cinética. Como ele diminui essa energia cinética, ele vai perder essa energia e essa energia vai ser liberada em forma de fótons, que são as ondas eletromagnéticas. Aí, outra forma também de interação que tem é que esse elétron ele vai bater em um elétron. Aí esses elétrons eles vão sair do lugar, liberando um vácuo na camada de valência, e isso vai fazer com que a gente vai ter uma troca de elétrons na camada de valência. Então esse elétron vai decair para cá, o elétron da última camada vai decair para outra, e quando a gente há uma troca de camada de valência, a gente tá liberando energia. Por que essa energia é liberada? O elétron ele está numa camada superior e que tem uma energia maior. Para ele para a camada de baixo, ele precisa perder energia, porque a camada de baixo tem uma energia menor. Então, essa diferença vai fazer com que libere uma onda eletromagnética para esse elétron perder energia. Isso, então, a gente vai ter um espectro do raio-x, um espectro de energia, em que aqui vai ser contínuo por causa dessa diferença dessa desaceleração. Como é contínua a distância do núcleo dos elétrons, então a gente vai ter um espectro contínuo. E aqui a gente vai ter um espectro discreto, porque vai ter um pico de energia somente na energia específica que aconteceu essa troca de energia, essa queda do elétron na camada de valência. Então, como se dá a imagem de raio-x? Então, ela é formada com a diferença de atenuação entre os tecidos. Então, o raio-x ele vai passar pelo nosso corpo, ele vai interagir com o nosso corpo, ele vai ser absorvido mais e menos por alguns dos nossos tecidos e vai dar esse contraste na imagem. Geralmente, os átomos com maior densidade atômica apresenta maior absorção desses fótons, dessas energias, e vão aparecer em branco na imagem, como os nossos ossos. Agora, falando um pouco sobre a aplicação do decaimento radioativo, e por isso que eu expliquei a parte do tempo de meia-vida, é na parte de medicina nuclear, principalmente, que é a especialidade que utiliza substâncias radioativas e em quantidades seguras, se estiver tudo regularizado, destacando para isso, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento de algumas doenças. Então, o que a gente utiliza de radiação na medicina nuclear? A gente utiliza os radiofármacos. O radiofármaco nada mais é do que uma composição entre o fármaco e o radionuclídeo, o isótopo. Então, o fármaco ele vai ser uma molécula que ela meio que vai ser atribuída ao órgão específico que a gente quer ver em imagem. Então,
ela vai ser atraída por órgão que a gente quer fazer a imagem e vai ter também o radionuclídeo. Então, a gente combina essas duas coisas para ter o radiofármaco. Então, a radiação ela vai se concentrar no órgão específico que a gente quer avaliar. Existe dois tipos de radiofármaco. A gente tem os emissores gamas, que a gente está falando que emitem radiação eletromagnética, e a gente tem os emissores de alfa e beta, que emitem partículas. Geralmente, os emissores gamas a gente é utilizado mais para fazer a avaliação de imagem, justamente por ele ter um alto poder de penetração. Então, ele vai sair dos nossos tecidos mais facilmente para dar esse contraste. Em alguns tecidos sai mais do que dos outros, e a gente consegue fazer a imagem para ter essa avaliação. E os emissores de alfa e beta geralmente é utilizado para tratamento, para terapia, principalmente quando a gente está falando de câncer na tireoide. Aí a gente utiliza justamente por ele já ficar alocado no órgão específico que a gente está fazendo o tratamento. Então, os principais radioisótopos utilizados atualmente na medicina nuclear é o Tecnésio 99 metastável, que é o que é mais utilizado, tipo assim, compõe 80% dos exames, e ele tem o tempo de meia-vida muito curto, então é de 6 horas. Então, a pessoa que chegou lá, por exemplo, eu já fiz estágio na medicina nuclear, então os pacientes começavam a chegar às 7 horas da manhã. A gente esperava 2 horas para atingir a dose que a gente quer, a atividade que a gente quer para fazer a imagem, e ele passava o dia lá. Então, ele passava em torno de 12 horas lá. Então, a radiação que ele recebeu no começo, ele já caiu a metade e caiu a metade de novo. Então, só está um quarto da radiação que ele tinha recebido. Então, é uma radiação que a gente está falando em dose segura. Então, ele já poderia sair do hospital justamente porque ele já não está tendo uma radiação suficiente para não ser segura para as demais pessoas que moram na casa dele. Mas, pode falar. Oi, Débora. Não, só não sei se você tem essa informação, o quão ciente quem está, digamos, né, junto ao paciente, né, quer dizer, a equipe ali, vamos imaginar o enfermeiro, o médico, o físico médico, assim, o físico médico, né, com certeza ele tem essa informação, no sentido de liberar o paciente para que ele retorne para casa, alguma coisa, isso tem alguma regulamentação específica? Tem uma regulamentação específica, sim. E geralmente na medicina nuclear, meio que todo mundo sabe que a gente está mexendo, entendeu? É difícil o paciente entender. Como a gente não espera que eles entendam. Mas ele já teve vários casos de eu estar no estágio, uma criança está passando no corredor. E criança não pode entrar no setor de medicina nuclear, a não ser que tiver fazendo o exame especificamente, porque a gente as pessoas estão para lá e para cá, e as pessoas estão radioativas, porque elas estão com radiofármaco no corpo. Então, os enfermeiros, eles são bem conscientes, até porque eles que aplicam, geralmente, o radiofármaco nos pacientes. Quem manipula também, a gente tem, atualmente, pelo menos aqui no HC, quem realiza o exame em si, quem opera as máquinas e quem manuseia essa radiação são biomédicas ou tecnólogas em radiologia. Então, elas também são muito conscientes, até porque elas são as principais expostas ali, sabe? Então, tem todo o cuidado. O físico médico também não para. O físico médico tem 2 físicos médicos, é muito pouco para medicina nuclear. Porque toda hora tem que acompanhar a cirurgia também, porque a gente faz... Tem cirurgia que precisa da aplicação do radiofármaco para encontrar linfonodo sentinela e vai com detector de radiação para a cirurgia. Então, o físico médico fica para lá e para cá, além de garantir toda a documentação. Então, tem todo um trabalho burocrático que precisa
gerar relatório semanal, tudo. Oi. Tô em reunião, depois eu passo lá no seu sala. Tá bem. Desculpa, gente. O professor Bafa apareceu aqui. Não, tranquilo. Aí, então, eles têm todo o cuidado mesmo, porque também é uma coisa que prejudica eles, tudo. Então, o pessoal da medicina nuclear são bem conscientes. Às vezes você briga para eles utilizar o dosímetro pessoal, mas no fim, todo mundo obedece. O iodo 131 a gente utiliza para tempos de tem um tempo de meia-vida maior, são 8 dias, mas também para fazer o tratamento e para fazer o exame a gente precisa toda de uma preparação. Então, para a pessoa fazer, para a gente diagnosticar, para fazer imagem, tudo, como a gente está falando do material que é emissor de beta e gama, a gente tem toda a preparação da pessoa começar a fazer, 2 meses antes. Então, a gente tem iodo no sal. Então, a pessoa tem que parar de comer sal, tem que estar com uma alimentação específica. Se não chegou e não fez toda essa preparação, ela não consegue fazer o exame. E a gente tem o flúor 18 também, que é de emissão de próstons e que a gente utiliza para o PET scanner. E como que funciona? O próton é o oposto do elétron. Então, ele basicamente, esse próton, ele vai se encontrar com o elétron e ele vai sofrer uma aniquilação de pares. Essa aniquilação de pares, ela vai liberar 2 fótons em direções opostas da mesma energia. Então, meio que o PET só pega os fótons que vêm dessa aniquilação de pares. Então, apesar de ser um emissor de próton, a gente estava pegando um scanner que pega mais radiação eletromagnética também. Aí, falando então dos detectores de radiação, então na medicina nuclear, quem emite radiação não são os equipamentos, são as pessoas. Então, a radiação que a gente está trabalhando vem diretamente das pessoas. Então, a gente tem a cintilografia, que é para utilizar, para pegar o tecnésio 99 metastável, e ele é utilizado para fazer diversos tipos de exame, seja cardíaco, tem de osso também, para fazer avaliação de câncer, para ver metástase, entre outros. Também para ver a isquemia no coração também é utilizado o PET scanner. PET não, cintilografia, a gama câmera. E agora a gente entra na parte de PET scanner, que é principalmente utilizado para a gente conseguir identificar metástase do câncer no corpo do paciente. Então, o radiofármaco ele vai ser ligado a se acumular nas regiões que tenham câncer, que tenham algum tipo de células cancerígenas, e a gente consegue identificar se é metástase, se é linfonodos contaminados com células cancerígenas e tal. E ele também funciona, a gente vai ter imagem do PET, só que ele também é um PET-CT, a maioria dos PET que tem. Então, ele vai fazer a aquisição tanto da tomografia quanto do PET. Aí, para entender de onde está vindo de onde a radiação se acumulou em cada parte do corpo, eles fazem o PET-CT e sobrepõem as 2 imagens para ter a imagem final na medicina nuclear. Aí agora vem para a aplicação de radioterapia. A aplicação, então, na radioterapia. Alguém tem alguma pergunta sobre a medicina nuclear? Pessoal, fiquem à vontade, aproveitem. Aproveitem a presença da professora Débora. Muito provavelmente vocês vão ter contato com essas técnicas, né? Então, é muito importante, né, conhecer
as bases e, né, como que o profissional físico-médico, né, vai estar aí, né, presente na equipe quando vocês estiverem trabalhando, adotando essas tecnologias aí na prática clínica. Bom, você vai explicar esse ponto, depois eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, Débora. Tá bem. Agora, entrando na parte da radioterapia, é o tratamento que vai utilizar radiação ionizante de alta energia para destruir células tumorais e impedir que elas se multipliquem. Então, principalmente para fazer tratamento de câncer. A ideia é que a gente deposite o máximo de dose de radiação no tumor e tenta preservar o máximo possível dos tecidos vizinhos. A maioria das vezes a gente utiliza aceleradores lineares para conseguir fazer esse tratamento. Então, existem 2 tipos de tratamento na radioterapia. Tem a teleterapia, que utilizam os aceleradores lineares, que a fonte de radiação fica longe do paciente. Então, o paciente deita na máquina e o campo de radiação vai fazendo disparos em diferentes ângulos para o tratamento de acordo com o planejamento. E também tem a bracterapia. A bracterapia é quando a gente coloca sementes bem pequenininho. Não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem. É bem pequenininho essas sementes, que são tipo sementes radioativas, que são colocados próximo à região onde está o tumor ou no próprio tumor-alvo. Então, como que atualmente a gente faz a radioterapia? A radioterapia atualmente não utiliza fontes de radiação. Já faz alguns anos que o Brasil não utiliza mais. Antigamente utilizava cobalto 60 ou césio 137 para fazer esse tratamento, em que eles são fontes radioativas que ficam emitindo radiação constantemente. Aqui no acelerador linear, assim como o raio-x, só vai ter radiação quando a gente ligar a máquina. Então, como funciona? A gente aqui vai ter um micro-ondas de alta potência que vão acelerar os elétrons para que eles chegam próximo à velocidade da luz e eles vão atingir, como no raio-x, como se fosse um alvo de tungstênio. Só como a energia cinética desses elétrons eles vão ser muito alta, na casa da megavoltagem, só para vocês saberem um pouco a diferença, quando a gente está falando de raio-x, a gente está falando de keV, então é uma voltagem muito menor do que a gente utiliza na medicina, na radioterapia, que já está na casa de MeV, que é na casa de megavoltagem. Então, essa energia cinética, da mesma forma que eu expliquei, no raio-x, ela vai ser convertida em raio-x de megavoltagem e a gente vai ter um feixe de radiação. Esse feixe de radiação, esse campo, ele é modulado no tratamento de radioterapia. Então, para que a gente tenta proteger os órgãos. Existem lâminas de chumbo para fazer essa modelagem, só que a gente também pode utilizar os aceleradores lineares no modo elétron, que geralmente é para tratar tumores de superfície, tumores de pele, porque como o elétron apresenta um poder de penetração menor, então não é muito interessante utilizar ele, porque ele vai atingir muito mais os outros órgãos do que os raios-x. Então, ele é mais utilizado para a pele assim, que ele vai atingir logo a região que ele quer fazer o tratamento. Aí, como que funciona a radioterapia, o tratamento em si? Eu trouxe principalmente a radioterapia. A radioterapia, basicamente, por lei, é obrigatório ter um físico médico. Então, qualquer um que seguir nessa área de oncologia ou ser médico da radioterapia vai ter que ter contato com o médico. Então, a gente faz um planejamento, existem vários tipos de planejamento, tem planejamento 3D e MRT, e tem o VMAT hoje, em que a gente utiliza softwares
de simulação que vão calcular e modular o feixe para a gente aplicar no tratamento. Então, o físico médico ele vai fazer o planejamento para tentar atingir máximo o tumor e tentar poupar máximo a volta dos órgãos. Pode falar. Oi, Débora. Perdão. A minha questão era exatamente sobre esse ponto. Estava esperando chegar. Eu queria ouvir de você aquelas conversas de bastidor, sabe? Aquela coisa que do lado do profissional, o paciente está ali deitado, mas do lado do profissional a gente tem aquelas conversas específicas, enfim. Eu queria ouvir a sua opinião sobre algo com uma dimensão tão pequena para a gente acertar uma célula que, do ponto de vista dessa dimensão, ela é astronômica. Afinal de contas, fica mais fácil acertar ou fica mais difícil, visto que a interação, o nível de interação do raio que você está comentando, emitindo, ele passa a ter uma dimensão ali próximo de átomos, né? Então, isso facilita ou isso dificulta? O raio, quando ele está chegando, quando vocês estão calculando o alvo, você acha que essa divergência de dimensão facilita ou dificulta? Porque, por um instante, encontrar algo que seja astronômico pela frente parece ser mais fácil, já visto que o raio é muito pequeno. Sim. Agora, por outro lado, visto que ele é tão pequeno, capaz de ultrapassar inclusive a própria célula, sem se chocar com alguma molécula que fosse do objetivo do tratamento, passa a ter uma conotação mais dificultada e mais difícil. Eu queria saber a sua opinião de bastidor, assim, aquela coisa assim, poxa, atingir é fácil, é difícil, será que está dando certo, será que não? Eu queria ouvir isso de você. O que vai ser mais difícil é o órgão que está perto. Então, tem órgão que aguenta muita radiação sem sofrer dano. Tem órgão que a gente tem que poupar. Coração. Então, câncer de mama, eu acho muito difícil fazer tratamento. Porque a gente está pertinho do coração. Não parece, mas a gente está muito perto do coração. Principalmente mama esquerda. O coração fica mais para o lado esquerdo. O perfil de dose, a gente tem um perfil de dose na água, então meio que a gente vai ter, no começo, a dose não vai ser máxima e tem um pico que tem. Então a ideia é que esse pico de máxima radiação fique na profundidade que a gente quer fazer o tratamento. E nem sempre acontece. Então, fazer tratamento de radioterapia, por isso que você precisa de 2 anos de residência para isso. É um pouquinho difícil, só que agora a gente tem muita coisa também para fazer. Aí eu não sei se quanto maior a tecnologia, parece que mais vai complicando, né? Então agora VMAT é tipo como se fosse feixes, assim. Então ele modula muito mais do que o IMRT e o 3D que a gente faz. O 3D a gente utilizava blindagem física, assim. Então era difícil modular. Já o MRT é mais modulado, assim, que a gente tenta colocar, tipo, só a região do tumor. Mas é difícil, no geral, assim. Principalmente, tá muito próximo do coração, tá muito próximo da medula, é o que vai ser mais difícil, tipo assim, dependendo da região. Não sei se os alunos que estão aí já tiveram a curiosidade de buscar, né, ver como é feito o tratamento. Por exemplo, a gente tem aquelas máscaras termoplásticas, né, que fazem a fixação da cabeça. Sim, sim. Mas mesmo fixando o paciente, né, você acertar o alvo tem que ter uma mira muito boa. Como é que vocês veem isso do ponto de vista ali introdutório? São alunos do primeiro período, estão chegando. Como é que você mira o alvo? Fala para eles assim, como é que funciona mirar esse alvo tão pequeno? Ou melhor, com uma arma tão pequena com um alvo grande, né? Sim, eu vou... Aqui, basicamente, essa é uma máquina de radioterapia. Para a gente conseguir, é muito importante o posicionamento. Então, além do físico médico, é muito importante que
e do médico também, é muito importante que os técnicos estejam muito bem treinados para fazer esse posicionamento. Que eu acho, sem dúvida, minha experiência no estágio, a gente, como estagiário, a gente não fica só na física médica, né? Então, eu trabalhei muito com técnicos, assim, então ajudei a posicionar muito paciente, tudo. Então, tem lasers na sala inteira para ajudar nesse posicionamento. E a gente também faz mini tatuagem nos pacientes, como se fosse uma bolinha mesmo, assim, para saber onde posicionar o laser. Crianças, geralmente, a gente não faz, aí coloca, tipo, como se fosse uma fita marcada assim, tem que colocar um plástico e tem que ficar sempre trocando ou não, porque aí, tipo assim, ela não pode cair. Se cai alguma coisa, a gente tem que fazer todo o replanejamento. Se não sabe mais como posiciona aqui, como posiciona ali, tem que fazer todo o tratamento de novo. E é tipo assim, tem que ter, leva tempo até tipo pra gente posicionar. Então, tipo, o que a gente ficou mexendo o paciente para cá e faz assim, e a gente tem todos os sistemas de imobilização. Então, a gente tem uma máscara para a cabeça em que fica aqui, então a pessoa não consegue se mexer a cabeça. Só que também tem, tipo, para tratamento de mama, a gente tem um mobilizador de mama, tem que ser um jeito específico para ser de todas as vezes. Então, mesmo da cabeça, a gente vai ter alguma coisa aqui nas pernas para ficar meio que deitada mais para trás, tudo, essas coisas. Então, no tratamento de radioterapia, tem que fazer o máximo possível para atingir o alvo em todos os tratamentos. E o tratamento não é tipo um dia, porque senão causaria um dano muito alto. Então, é dividido em 30 a 20 sessões. Então, a pessoa vai lá todos os dias, até para dar tempo do seu corpo se recuperar. Ela não pode receber tudo de uma vez, então é muito importante a gente ter todo esse posicionamento, a gente faz treinamento, todos eles têm que passar por treinamento toda semana não, todo ano. E os técnicos, eu acho que são os principais. É a principal pessoa ali, né? Porque vai ser a pessoa que vai ter o contato, os enfermeiros também, que vão ser os responsáveis por posicionar. Então, o tratamento, querendo ou não, se você posiciona um paciente errado, você já deu toda a dose num órgão que não deveria ser. Então, é muito importante isso. E o posicionamento é o que você tem que verificar 1000 vezes, porque se você, é 2 para frente, você vai 2 para trás, já acabou tudo. Tanto que eu acho que era a coisa que eu mais prestava atenção quando eu estava fazendo estágio, no posicionamento. E eu prestava muito, porque eu falava, gente, imagina se posicionar errado. E quase aconteceu já, de posicionar errado. Mas tudo deu certo. Agora, eles têm. O que mais tem de evolução tecnológica hoje é para tentar diminuir o máximo possível isso. Então, tem muita coisa de imobilização. E a imobilização não é tipo fixa, é diferente para cada pessoa. Então, a gente precisa anotar também todo o que vai fazer com cada pessoa. Um paciente, um hospital como HC, a gente tem 15 minutos para fazer o tratamento de uma pessoa. É pouco tempo. Então, é muito importante estar prestando atenção nisso. Débora, Pode não, só pegando carona da pergunta do Akinori, assim, eu imagino que, a depender também do paciente, precisa até de algum tipo de sedação, né? Ou não? Tem sim, geralmente criança, mas Nossa, eu né? não cheguei a pegar nenhuma criança que precisou. Porque geralmente foi na cabeça, então a criança fica mais quieta, assim, mas tem pessoa que precisaria de sedação. É que a gente tenta o máximo possível, não dá. Pode falar, Lucas. Eu gostaria de entender melhor a questão das sementes, tipo, que você colocou que a gente colocaria próximo ao tumor. Por que a gente não coloca dentro do tumor, por exemplo, para tentar focalizar mais ainda os efeitos? É porque a ideia é que não corte a pessoa. Porque tem que. O tumor não pode ficar lá o tempo todo. Já aconteceu o caso na Itália uma vez que esqueceram dentro da pessoa.
Aí meio que ela vai ficar recebendo radiação num período que ela não poderia. Mas a gente só coloca e tira próximo do tumor, por exemplo, no câncer de colo de útero. Então a gente coloca mais próximo assim, mas tem uns que vão diretamente dentro do tumor. É meio tipo assim, por inviabilidade mesmo, da gente não conseguir chegar até o tumor, por isso que eles colocam um próximo. Só que alguns deles colocam, tipo, direto. Tem todo o planejamento também. Na braquiterapia não parece. A gente consegue também fazer um planejamento de braquiterapia, porque tem pontos específicos onde a gente vai colocar semente e a gente consegue fazer esse planejamento. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, muito obrigado. Você quer dizer, Débora, que aí, dependendo do tumor, você pode posicionar, né, as sementes em coordenadas específicas, né, para que você... Sim. É que às vezes, por exemplo, se tá a próstata, ela é muito sensível. Às vezes vai ficar muito próxima, então tem que tomar cuidado para não ficar próxima demais. Então, às vezes, chegar no tumor pode prejudicar. Então, ficaria numa distância. Por isso que é próximo, tem uns que coloca diretamente. Então, aí talvez a partir de uma ressonância vocês estabelecem quais são as coordenadas específicas e aí É uma tomografia, a geralmente, tomografia, porque tá, a ressonância tem um pouquinho de distorção entendi. tem distorção, mas tem estudos que fazem a combinação. Aqui é uma tomografia e tem que ter dos três lados, dos três jeitos, né? Dos três ângulos. Aí e na braquiterapia também a gente precisa toda de uma simulação, porque a gente não pode simplesmente só colocar lá, tem que ter todo um planejamento para ficar registrado. Mais alguma dúvida? Posso seguir? Então, eu vou explicar então como que vem então esse efeito. Por que a radiação ela é tão perigosa para a gente? Então a gente tem os efeitos biológicos da radiação. Então a gente tem ação direta, que é quando a radiação ela vai atingir diretamente a fita do nosso DNA, causando uma quebra de ligação química, e tem a ação indireta, em que, como a gente é 70% composto por água, nossas células são, a radiação ela atinge a célula das águas, tendo o radiólise, como se tivesse radicais livres, e elas meio que ficam tóxicas, e essa toxicidade faz com que essas toxinas elas atacam o DNA, causando também essa quebra. E qual que é o problema? Que quando acontece essa quebra, a nossa célula vai muitas vezes se recuperar. Só que uma delas pode consertar errado, então pode morrer ou sofrer mutação. E quando a gente tem repetidas mutações, é onde a gente tem o câncer, onde a gente vai ver esses efeitos da radiação ao longo prazo. Tem os efeitos que são determinísticos, que são o limiar de dose que a gente recebe a dose tudo de uma vez. Então, esse dano já vai fazer com que nossas células sejam mortas logo de cara. E isso a gente está falando desses efeitos determinísticos quando a gente recebe uma alta dose logo de uma vez. Então, a gente vai ter uma relação dose-dano, que quanto maior a dose que a gente recebe, pior vai ser o efeito desse efeito determinístico. Então, a gente tem uma classe quanto usar os efeitos que se espera, a quantidade de doses que a gente recebe. Siever é a unidade que a gente tem mais para proteção radiológica, só que na física médica a gente utiliza muito Gray. E basicamente a mesma coisa, porque um Gray vale um Siever. Então, se a gente já chega aqui na casa de 2 a 6 Gray de uma vez, a recuperação é muito mínima. Então, é entre um mês a um ano.
Então, provavelmente vai ter morte. Já de 6 a 10, já é quase impossível que a pessoa sobreviva a essa quantidade de doses que ela recebeu. Aí passou de 10 grays de uma vez, é morte certa. E esses efeitos varia, pode ter radiodermatite, que é tipo uma queimadura da pele, cataratas, síndrome aguda da radiação, que é quando aí você começa a ter os efeitos que são os piores efeitos, que acontece náusea, queda de cabelo, hemorragia, tudo. Então, por isso que é muito importante a gente ter todo esse cuidado quando a gente está falando de radiação. A gente também tem os efeitos estocásticos. O que são os efeitos estocásticos? É que a gente não tem um limiar seguro para a gente não sofrer nenhum tipo de efeito. Então, qualquer dose mínima pode causar algum dano. Então, quanto mais doses a gente recebe ao longo da nossa vida, então, tipo assim, quanto mais raio-x, eu não quero assustar vocês, só para deixar claro, é só um exemplo. Não é tão fácil assim, mas, tipo, quanto mais radiação a gente recebe, maior a probabilidade de ter alguma consequência, algum efeito estocásticos. E ele provavelmente não vai matar a célula, mas vai ter mutação, e isso anos depois vira um tipo de câncer. A gente também tem leucemia, tireoide, entre outros. Mas, tipo assim, se o câncer é tão perigoso, se a radiação é tão perigosa, por que a gente utiliza ela para fazer tratamento de câncer? Por causa da radiosensibilidade. Então, o que seria a radiosensibilidade? É que os nossos órgãos, eles sofrem menos do que outros. Então, tem células que são muito mais resistentes do que outras. E isso é muito bom no tratamento, porque aí tem órgão que pode receber uma certa quantidade de radiação sem que haja algum dano, e tem outros que a gente tem que proteger. E o principal é que células cancerígenas, elas são mais radiosensíveis. Então, elas vão sofrer mais com a radiação do que os demais órgãos do nosso corpo. Então, por isso que é muito utilizado para fazer tratamento de radioterapia. E também isso também vão fazer com que durante no planejamento de radioterapia, a gente tenha limites de doses que são aceitáveis a órgão específico. Então, quando a gente está fazendo um planejamento, a ideia é que a dose máxima fica no tumor. E a gente não pode ultrapassar limite de dose em outros órgãos à volta. Então, a gente tem limite de cada uma. A ideia é que não chegue nunca nesse limite e nem nunca ultrapasse. Como eu fiquei um tempo na radioterapia também, tudo, tem casos que a gente não consegue aplicar. E aí vai no risco e benefício. Alguns tratamentos de câncer de cérebro, a pessoa vai ter que vai perder a visão para conseguir fazer o tratamento, por exemplo. Então, é muito importante, eu vou falar um pouco sobre radioproteção. Então, é muito importante que a gente tenha proteção da radiação. Então, a radioproteção ela é dividida em três pilares. Tempo. Quanto menor o tempo de exposição, menor a dose. Distância. Quanto mais longe de você estiver da radiação, menor a delas. E no caso que seja inviável os dois, é importante ter uma barreira física entre a gente e a radiação, uma blindagem dessa radiação. A radioproteção no Brasil, quem cuida dela é a CNEM, que é a Comissão Nacional de Agência Nuclear, porém, ela mudou de nome. Agora ela é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. É a mesma coisa, ainda a CNEM existe, mas ele virou só para pesquisa. Mas aí a CNEM mudou de nome e virou essa agência nacional. E ela vai ser a responsável por regular. Ela vai ser a responsável por garantir a radioproteção, por dar autorização também para
para alguma clínica, para algum hospital que mede com radiação, de verificar se eles estão dentro do padrão estabelecido, se estão fazendo segurança, tudo. Hospital, geralmente, público segue muito bem, pelo menos o que eu vi no HC, eu não sei os demais, mas esses hospitais muito grandes, geralmente eles estão sempre, eles têm que operar, né? Então eles tentam tomar o máximo cuidado possível. Agora, na época que eu estava na medicina nuclear, eu ficava conversando com as moças, elas falaram que não é todo lugar que é assim, não. Que é loucura. Eles conseguiram... Nem em todo lugar, mas ela fiscaliza bem, porque principalmente o que aconteceu o que aconteceu com o Césio lá em Goiânia, a gente tenta regular o máximo possível para que esse acidente não aconteça de novo ou não aconteça nada parecido com o que aconteceu. Então, ela tem princípios fundamentais, tem que ter uma justificativa, então ninguém pode receber uma justificativa se não tiver nenhum benefício. Então, raio-x, ele tem radiação? Tem radiação. Mas custo-benefício da pessoa utilizar? A otimização. Então, as doses devem ser tão baixas como execuível, como se fosse o mínimo possível que a pessoa pode receber. E a gente tem limites de doses que nunca devem ser ultrapassados, exceto para pacientes que estão fazendo tratamento de radioterapia, que aí que eles recebem muita dose durante o tratamento mesmo. A gente tem, então, os limites de radioproteção, a gente divide em duas classes, o IP, que são indivíduos públicos, e o IOE, que são os profissionais que mexem com a radiação. Então, médicos, físicos, técnicos também têm. Essas classificações também valem quando a gente está falando de usinas nucleares, alguma outra área, sem ser na parte necessariamente da medicina, que mexe com radiação. E só uma observação também, todo mundo do setor de radioterapia, profissional do ensino superior, precisa fazer a prova de supervisor de radioproteção, que é a prova da CENEM. É obrigatório. Então, seja para o físico médico, seja para os residentes da medicina, precisa desse certificado para a gente conseguir trabalhar nessa área. Então, a gente tem o máximo de dose que pode receber no corpo inteiro, 20 milisievert ao ano, só para falar que, na verdade, a gente precisa de muito mais, a gente recebe muito, muito, muito menos do que isso trabalhando. A gente tem todo um cuidado mesmo no hospital para que isso e você não chega nem próximo disso. A maioria das vezes o meu dosímetro pessoal dava que eu não tinha recebido dose nenhuma, então ele não conseguiu pegar nenhuma medida de radiação. Então, para vocês entenderem que o cuidado é todo, a ponto que os próprios profissionais eles não recebem dose o suficiente, por mais que a gente possa receber muito mais dose do que o indivíduo público, 20 vezes mais. E a gente também tem para cada parte do corpo, então cristalina, pele, mãos e pés. E a outra parte importante da radioproteção, então, são as blindagens. Então, a blindagem ela é feita com vários tipos. Então, tem brita, tem chumbo, tem concreto e muitas vezes é a combinação. Então, geralmente as paredes da radioterapia são bem mais largas do que geralmente das demais áreas dos hospitais. E também, tipo, para compensar, para não ficar tão grande assim, coloca chumbo. Então, geralmente as portas também tem chumbo atrás das paredes, tem chumbo nas portas também. Também tem que ser um vidro, tudo que tem vidro, tem que ser um vidro específico que não passa radiação. Não sei se vocês sabem, mas também o pessoal que vai para o espaço fica muito preocupado também com a radioproteção, porque tem muita radiação no espaço.
Então, o vidro do astronauta também tem que ser revestido por uma blindagem para que ele não sofra com a radiação. É uma curiosidade também que eles avaliam radiação também para muitas pessoas que trabalham em avião. Porque como eles ficam sempre em altas altitudes, eles recebem muito mais radiação do que pessoas que não trabalham, né, que não trabalham em aviões. Então, eu também... a radioproteção tem em muitos lugares mais do que a gente imagina. A gente também tem equipamentos individuais, eu acho que todos vocês já devem ter visto esses coletes ou até colocaram para fazer algum tipo de exame específico, tudo. Então é muito importante, que aí a barreira é como se fosse de chumbo, tem uns que são coletes de chumbo para a gente tentar diminuir o máximo de radiação que a pessoa vai diminuir. E também na medicina nuclear é muito importante usar a luva, mas não que a luva vai criar uma barreira com a proteção. É que caso haja alguma contaminação, já que você está trabalhando com remédio radioativo, você consiga fazer essa descontaminação o mais rápido possível. E o dosímetro pessoal é muito importante para a gente saber o quanto de radiação as pessoas estão tomando. Então, todos os profissionais são obrigatórios e a leitura mensal. Então, a gente precisa trocar os dosímetros todo mês para garantir e também para identificar, tipo assim, tal pessoa recebeu radiação. A gente sabe quando foi, tudo, o que ela fez, e esses dosímetros, eles não podem sair do hospital. Justamente para também não ter uma contaminação do fora, né? Tipo assim, para você saber que o ambiente que a pessoa trabalha tá garantido. E como que a gente garante também que o público não está recebendo dose? A gente tem nas salas. Então, geralmente as salas, elas têm dosímetros também para a gente mostrar que para a gente conseguir calcular o quanto de radiação essas pessoas estão sendo expostas. Só que também tem toda uma logística de arquitetura de tipo assim, essa sala não pode ter gente esperando, tem que ser algum outro tipo de sala, geralmente não pode ter recepção, tudo atrás de uma parede que tem radioterapia, por exemplo, porque senão a pessoa pode estar recebendo um tipo de radiação. Então, tem toda uma arquitetura também que eles fazem para tentar diminuir o máximo possível para que a gente tenha uma radioproteção para que impedir que as pessoas recebam a radiação. A gente também faz um monitoramento diário, que a gente chama de levantamento radiométrico. A gente faz isso a gente faz isso mensalmente. A gente faz isso mensalmente nos hospitais. Mensalmente não, toda semana na medicina nuclear, porque a gente está falando de radiação justamente para ver se não tem uma contaminação que a gente não está vendo. Por mais que o tempo de meia-vida seja curto, o tempo de meia-vida do flúor, por exemplo, é 8 dias, então é um pouco mais. E na radioterapia a gente faz com menos frequência, até porque a gente não está mexendo diretamente com fonte radioativa. E outra coisa que é muito importante é sinalização. Então, todo mundo, quando vê essa placa, sabe que que tem radiação. Então, é muito importante a sinalização e a não sinalização. Por exemplo, quando a gente vai fazer descarte de materiais que não é radioativo, mas a gente não pode deixar uma placa dessa, porque senão pode causar algum tipo de pânico. Então, muito importante a sinalização e prestar muito bem atenção nisso, até para as pessoas saberem. E também a gente classifica em hospitais, tipo, áreas livres, áreas controladas e áreas supervisionadas, que aí também a gente consegue saber o máximo de dose que está nesses lugares. E é isso. Não sei se eu falei muito, desculpa se eu enrolei demais para explicar algumas coisas, mas qualquer dúvida, fiquem à vontade. Não falou. É um tema, assim,
Eu acho que um dos principais temas, né, dentro da medicina, e é uma pena que a gente não tenha uma carga horária maior na disciplina, né, Aknori, porque a disciplina de biofísica, ela infelizmente só tem 30 horas, né, mas é um tema fascinante, né, Débora, e se a gente de fato pudesse ter esse conteúdo, né, digamos assim, mais extenso, com a oportunidade que a gente está tendo agora com você, uma profissional física médica, né, discutindo, quer dizer, nos aproximando de uma forma mais, digamos assim, mais profunda a esse tema, as tecnologias, né? E porque de fato isso inevitavelmente, né, esses nossos alunos aqui que estão no primeiro período, eles vão ter algum contato, alguns talvez um pouco mais, outros menos, né? Então é bastante importante. Então assim, pessoal, fiquem à vontade. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, tem alguma pergunta? Marco, eu acho que vale a pena a gente lembrar que nesse assunto de ondas e radiações, o princípio ali de ondas envolve muitas outras terapias, né? Eu acho que, como está na moda, aí vale a pena tocar nesses assuntos, né? Até a depilação a laser, né, Débora? Ela não envolve onda radioativa, chega na ordem ali de chega de milhões de vezes maior do que o comprimento de onda de um raio-x, e as pessoas têm muita curiosidade, né? O laser faz ou não faz? Ele tem um potencial de ionizar ou não tem? Então, são perguntas que a população leiga e também, primeiro período, quem está chegando, precisava, sim, Marco, de uma carga maior. E a gente fica vendo, lamentavelmente, pedagogicamente, as pessoas cortando carga, né, de conteúdos que são imprescindíveis para a área da saúde, sobretudo a médica, né, não tem nem que dizer. E a gente tem que valorizar e lutar aí cada vez mais para que a gente consiga ampliar a inserção desses conteúdos dentro das disciplinas e ampliar a carga horária. A gente vê só, Débora, ouvindo você como especialista aí, que a gente consegue dimensionar na cabeça dessas pessoas a necessidade de preencher uma lacuna imensa que existe ainda que esses alunos fiquem loucos estudando, porque o curso de medicina tem uma carga muito pesada, mas a gente conclui facilmente que ainda estudando muito não é suficiente, né? E a gente precisaria de muito mais. Mas é isso, a gente tenta fazer o que a gente pode dentro do que a gente consegue, dentro do limite que a gente tem, mas é isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém já pensa em cursar física médica depois da medicina? São 4 anos por completo, né, Débora? Na minha época era assim, que eles deram uma diminuída, agora são 4. São 4. E Mais a residência é obrigatória, né? 2 anos de Mais residência. 2 anos de residência. Débora, você assistiu o documentário agora mais recente que foi lançado de Goiânia, sobre Goiânia? A série, eu assisti poucos episódios, eu não tive tempo ainda de parar e assistir, mas eu queria muito, me falaram que tá muito fiel, fizeram todo para mostraram como que foi feito, né, que tudo que eles erraram, e tinha um físico, né, um físico nuclear na época. Eu acho que até por isso ganhou força a criação da física, a profissão da física médica no Brasil, né? Pois é, eu levantei essa bandeira aí por isso, né, para estimular as pessoas a assistirem, porque, principalmente aqui, né, com os alunos da medicina, eles retratam os sinais e sintomas ali muito frequentes em relação às pessoas que foram infectadas, de começarem a ter contato com esse tipo de conteúdo, conhecimento, ainda que de uma forma não
totalmente científica, mas ajuda a aflorar, né? A regar um pouco essa... Sim. Não uma semente radioativa que o Lucas perguntou, né? Mas ajuda a regar a semente do conhecimento para fazer com que as pessoas se sintam entusiasmadas a conhecer um pouco mais, né? Muito legal. Pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade? Por curiosidade, quantos milisieverts a gente estaria exposto no cotidiano, por exemplo, ao longo de um ano? Não chega a 1. Acho que 0,001. É bem pouco. Mesmo se você fazer um raio-x. Caraca, pouquinho Então, mesmo. Entendi. Muito obrigado. imagina, é bem pouco mesmo. Tanto que tem pessoas que fazem raio-x constantemente. Mas para vocês terem uma noção, fazia estágio, meus dosímetros vinham como se não tivesse nem detectado a radiação. Eu, como profissional, que estava lá todo dia, nem detectava o mínimo. Então é bem pouco mesmo. Essa informação é interessante, né, Débora, porque assim traz um pouco mais de tranquilidade, né, para quem, né, não tem contato com essa informação ainda, e pensar, poxa, eu de repente simpatizo com essa área, tenho interesse, né, então ela saber que pode trabalhar com um pouco mais de segurança, né. Sim, não, hoje em dia, totalmente seguro. É. Uma coisa que me chama a atenção aqui, impressionante, particularmente aqui em Juiz de Fora, né? Conversando com os alunos da odontologia. Tem várias clínicas radiológicas, né? Na área odontológica, porque eu acho que o preço também dos equipamentos, né, diminuiu, né? Então, os tomógrafos, né, para a área radiológica são menores, enfim. Então, isso eu acho que aumentou o acesso e portanto, né, a exposição à radiação, mas não o Sim. suficiente para trazer danos à saúde, né? E eles são obrigados também a fazer o controle de qualidade. Então, geralmente tem muito físico médico que vai para a área de radiodiagnóstico que não trabalha em hospital fixo. Eles faz tipo, ele é PJ e então várias clínicas contratam ele para fazer esse controle de qualidade no geral. Porque tem controle de qualidade que é mensal, tem controle de qualidade diário, tem controle de qualidade anual. Então, é uma área da física médica que o pessoal também trabalha muito. Justamente por causa das clínicas odontológicas hoje em dia. Ô, Débora, você já leu alguma coisa sobre uma maior exposição ou menor exposição de acordo com a localização geográfica das pessoas na Terra, em relação ao ângulo da Terra, essas questões todas? Nunca li alguma coisa, não li alguma coisa, mas é uma coisa que seria interessante mesmo. Até mesmo por causa dos pilotos de avião e a aeromoça que agora tem que fazer. Tem vários artigos falando justamente do estudo da radiação que eles recebem. Mas eu acho que certamente deve ter parte da Terra que recebe mais radiação do que em outras. Parece que as regiões polares, né? Acho que são, porque Sim, acho que o campo funciona mesmo. magnético o campo magnético, acho que também em relação à radiação cósmica, acho que ele protege um pouco, né? Ele protege. Protege um pouco. Aí parece que os polos têm uma quem mora nos polos parece que estaria mais sujeito à radiação. Sim. Por isso que no espaço a gente não tem a influência do campo magnético da Terra, então não consegue desviar. Então, por isso que eles. É uma das preocupações quando a gente vai para o espaço, né? Ter esse cuidado para a pessoa não receber radiação. Você acompanhou as notícias ali dos astronautas que retornaram, ali com algum desenvolvimento de algumas lesões e começaram a ser acompanhados? Você chegou a acompanhar alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido, eu não cheguei a acompanhar. Já li muita coisa sobre astronautas, mas recentemente eu
não vi o que aconteceu com eles. Tem uma tese, né, para... Tem tem muita coisa que eu tô fazendo. Agora eu tô com 2 orientadores aqui em Mertz. Legal. E lá com a Gabi, né? Sim. É. Ir lá fazer uma visita para ela. É. O grupo, né, Débora, tem uma forte colaboração com a Universidade de Wisconsin. Eles fazem, né, tem uma colega, né, a Gabi, trabalhou no laboratório, ela faz doutorado lá, a Débora mesmo, né? Tem uma forte interação com o grupo de lá. Na minha área, mais com lá, e o pessoal também tem uma parceria com uma universidade na Finlândia. É. O pessoal vai se expor mais à radiação. Paulo, só é válido fazer parceria se for lugar frio. Frio e com elevados níveis de radiação. Com elevados níveis de radiação. Né? Sim. Acho que a Finlândia é pior que Metz. Mas é isso. Qualquer dúvida, desculpa. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, seja na parte de física das radiações, seja na parte de física médica, ou até mesmo algum interesse na área de pesquisa. A gente tem um laboratório de biomagnetismo. Eu apresentei necessariamente o que eu faço, mas a gente faz muita coisa aqui. A gente tem a parte de estimulação transcraniana magnética também. E também a gente tem uma grande parte de dosimetria, que o professor Bafa também tem alunos nessa área. Então é isso. Débora, a gente queria agradecer muito a você mais uma vez assim, pela oportunidade, né? A segunda oportunidade que a gente tem, né, de trazê-la para ministrar uma palestra, né, para os nossos alunos da medicina. E eu acho que é importante a gente poder fazer um registro disso. A gente está fazendo registro né, a gente está gravando. Então, se você puder voltar ao seu slide inicial e pedir, a gente gostaria de pedir aos alunos, né, que abrissem as suas câmeras para a gente poder fazer uma foto. Vamos lá, pessoal. Calma aí, que eu botei aqui. Vai com calma, sem problema. Deixa eu ver aqui. Configurações. Como é que eu abro para mais gente aqui estar na... Ó, o Lucas aí. Aqui. Ok, vamos lá, pessoal. Antônio, Maria Eduarda, tem mais gente aí, Ramon já abriu, só o Lucas. Pessoal, vamos abrir aí, por gentileza. Vamos aí, deixa eu colocar mais gente. Olá, pessoal. Vamos abrir as câmeras aí. Todo mundo com vergonha? Bom, deixa eu dar um print aqui da tela, então. Obrigado, Mariane. Isso aí. Vamos lá. Aí. Ok. Perfeito. Bom, assim, Kinori quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Débora, né? É sempre uma oportunidade imensa. A gente, sempre que tem essa chance, a gente aprende um pouquinho mais com ela. E a você, Marco, por conduzir esse momento, como sempre, aí, enriquecedor. Se a gente pudesse sempre na academia estabelecer esse tipo de relação aí, em todos os momentos, seria sempre muito produtivo. Muito obrigado pela sua disposição em organizar esse momento e agradecer a Débora pela participação. Sim. Não, assim, de novo,
Arthur, fica à vontade. Arthur, levantou a mão. É, Marilu, pode falar. Marilu, Júlia, o pessoal está levantando a mãozinha, mas Eu acho que eles podem estar confundindo palminha com levantar a mão. ah, tá. Só um último destaque, né? A Débora mencionou o grupo, né, do Laboratório de Biomagnetismo, né, do qual a Débora faz parte. São pessoas extremamente gentis, acessíveis. Tem um grupo, né? Tem mais gente, tem a Rebeca também, né? Tem outros Sim, colegas, mestrandos, doutorandos. Então, depois, vocês desejando acessar, né, o Departamento de Física, lá da USP de Ribeirão, né, tem várias outras áreas do conhecimento associadas, obviamente, à saúde, né, que podem ser do interesse de vocês. E, enfim, né, é um conhecimento adicional bastante importante, né, aplicado à área da medicina, né, no qual vocês estão aí se formando, tá? Então, Débora, muito obrigado mais uma vez, tá, pela sua disponibilidade. Mande um forte abraço para todos os nossos colegas, né? Agradeça também ao Bafa, né, por, né, eu sei que ele entrou aí, ele queria conversar sim. com você. Eu tenho que entregar um relatório da paciente que eu tive hoje. Ok. O professor Bafa, que é o chefe lá do laboratório, né, do setor lá, enfim. E mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. E agradeço também a vocês, alunos que, né, estiveram conosco ao longo de toda a apresentação da Débora. Muito obrigado. Tchau. Gente, muito obrigado. Então, a gente se despede aqui e um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, Lavínia. Obrigado, pessoal.